Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao Desafio DevPro, onde eu vou te ensinar a programar em Python em 14 dias com muitos exercícios práticos e muita mão na massa. Mas o que é o desafio? Durante esses 14 dias eu vou te enviar uma videoaula por dia com um exercício prático e além disso eu vou te passar um exercício como lição de casa, porque é como eu sempre digo para os meus alunos, o conhecimento de programação entra pelos dedos, não adianta só ficar ouvindo ou vendo videoaulas. Se você quer saber mais detalhes sobre o desafio, clique no botão que eu deixei na descrição aqui embaixo, faça a sua inscrição, porque lá na primeira aula eu passei todos os detalhes sobre o desafio. Então vamos para o desafio de hoje. Hoje nós vamos resolver o exercício de número 15 da seção de exercícios sobre listas. Faça um programa que leia um número indeterminado de valores correspondentes a notas, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a -1, entre parênteses, que não deve ser armazenado. Após esta entrada de dados, faça a. Mostre a quantidade de valores lidos. Vamos fazer até devagar aqui, né? Vamos fazer de um por um, porque aqui a gente vai estudar muitos conceitos sobre a estrutura da lista. A parte da entrada de dados aqui, eu vou deixar para acrescentar ao final do exercício, porque senão eu tenho que ficar entrando dado toda hora e aí essa aula demora muito mais do que deveria. Então eu vou colocar aqui, olha, notas, onde eu vou ter algumas notas aí do aluno. Então ele tirou 10, ele tirou 5.5 e tirou um 7. E o primeiro item, o item A do meu exercício, é apresentar a quantidade de valores que foram lidos. Isso quer dizer que nós precisamos informar qual é o tamanho dessa lista que vai ser criada de acordo com as entradas do usuário depois que a gente alterar o programa. Para conseguir calcular o tamanho da lista, nós vamos utilizar a função do Python chamada len. Len vem do inglês length, que quer dizer tamanho. Então, como é que eu calculo o tamanho da minha lista? Simplesmente eu passo a lista como parâmetro, vou ter o tamanho da lista ou o número de elementos. Então a gente pode escrever aqui, foram lidas, e aí vamos colocar o tamanho da lista, lembrando de colocar aqui a f-string, senão não funciona. Então, o tamanho da lista, notas. Vamos executar aqui este programa e veja que ele vai me responder que foram lidas 3 notas. Eu vou acrescentar aqui mais uma nota 9, para você ver aqui o resultado e agora ele leu 4 notas. Então, basicamente, a função len me retorna o tamanho da lista. Vamos continuar aqui com o exercício. Exiba todos os valores na ordem em que foram informados, um ao lado do outro. Então aqui nós precisamos mostrar um ao lado do outro. E nós temos aqui as notas. Então como é que eu faço para juntar todas essas notas? Uma dica é a seguinte: a classe string, ela permite que você defina uma string qualquer aqui e ela possui um método chamado join, onde você pode passar uma lista de strings e ela vai unir todas essas strings internas aqui pelo separador que você definiu aqui no join. Tem que colocar string.join. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Renzo e eu vou colocar aqui dos, para você ver o resultado. Quando eu executo, o que ele vai fazer? Olha, ele pega os elementos da lista que foi passada como parâmetro para o join e juntou utilizando o conector espaço. Se eu colocar aqui, por exemplo, um traço, veja o que vai acontecer aqui e eu vou até acrescentar mais uma string, vou colocar aqui dos Santos. Quando eu executo, agora ele vai unir cada uma dessas strings através do conector traço que eu defini aqui. Então, se ele quer que eu junte essas notas, basta que eu use então o espaço vazio. Só que tem um pequeno, grande detalhe, tá? Aqui nós temos números, portanto, se eu simplesmente colocar as minhas notas aqui, não vai funcionar, porque os elementos para que o join funcione, eles precisam ser do tipo string. E veja que justamente eu levo aqui um
type error, em que ele esperava instâncias de string e encontrou instâncias de inteiro. Então nós precisamos transformar os elementos desta lista aqui em strings. Como é que eu faço isso? Tem uma outra coisa linda do Python que se chama List Comprehension, que é uma maneira de você fazer transformações em listas. Como funciona? Tudo começa como se fosse uma criação de uma lista com abre e fecha colchetes. E eu vou deixar o notas aqui na frente. A primeira expressão de uma List Comprehension é uma função ou uma expressão qualquer que você queira aplicar a cada um dos elementos da lista. Por exemplo, eu vou pegar uma das notas, então é uma nota, e eu vou transformar em uma string. Então vou passar aqui para o str nota. E aí eu defino quem é essa nota, para cada nota em notas. Então essa é a sintaxe. E veja que lembra muito a sintaxe de expressões e funções matemáticas que nós costumamos ver no segundo grau. Seja x um número dentro dos conjuntos dos números naturais e nós temos o resultado da função que vai ser x ao quadrado, por exemplo. E aqui o que a gente vai fazer é transformar cada um dos elementos em string. Vamos executar aqui esse programa novamente e veja o que aconteceu. Ele imprimiu as notas uma ao lado da outra. Então resolvemos assim o item B. Então vamos para o próximo item, item C. Exiba todos os valores na ordem inversa a que foram informados, um abaixo do outro. Então isso a gente já resolveu no exercício anterior. Como eu não vou reutilizar essa lista, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente chamar agora aqui o reverse para reverter então essa lista aqui. E aí o que ele está fazendo? Está pedindo para imprimir um embaixo do outro. Uma forma que você poderia fazer seria utilizando o bom e velho for e dando um print em cada uma delas. Então vamos lá, para cada nota na minha lista de notas, e veja que esta parte aqui relembra inclusive muito bem esta parte da expressão da List Comprehension aqui. Então, muitas vezes, quem já conhece programação e sabe o for desta forma, eu costumo indicar para ler a List Comprehension ao contrário. Ou seja, olha, for notas em notas, exatamente a mesma expressão que eu coloquei aqui. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para imprimir a nota uma embaixo da outra. Então, isso daqui é o que seria executado aqui no str. Então, se você ler ao contrário, olha, para cada nota em notas, execute essa expressão. Você que já entende de programação e está habituado ao laço, pode ler a List Comprehension desta forma. Então, vamos executar aqui embaixo. Maravilha, olha, invertemos a ordem. Então, primeiro o 9, que antes era o último, depois o 7, e imprimimos uma nota abaixo da outra. Agora ele pede para calcular e mostrar a soma dos valores, ou seja, a soma das notas. Uma maneira seria utilizar o que já fizemos anteriormente de criar uma variável e dentro do for somar este valor ao valor antigo e passar por todas as notas acumulando esse valor dentro de uma variável. Contudo, o nosso querido Python também resolve esse problema para a gente. Vamos colocar aqui uma variável soma e nós temos uma função sum, que você pode passar uma lista de números e ele já vai fazer aqui o somatório das notas para a gente. Vamos colocar aqui o fstring, soma das notas é, 2 pontos, e aí vamos colocar aqui o resultado da variável soma. Vamos executar aqui, olha lá, ele fez a soma. Então, 31,5. Python é simplesmente fantástico. Se diz do Python o seguinte, o Python vem com as baterias inclusas, ou seja, já tem muita coisa pronta para você utilizar. É uma alusão, né? Aquela época em que nós ganhávamos um presente de Natal, um presente elétrico, e aí quando você abria, né, não vinha com as baterias inclusas, não tinha pilha, e aí era uma maldição para os pais, né? Porque
tava lá sem pilha, a criança queria usar e aí começava a aprontar aquele berreiro. E como era Natal, naquela época não abria nenhuma loja, né? Antigamente não se abria loja nenhuma dentro do Natal, então você não conseguia comprar a pilha, era uma dor de cabeça no Natal. Enfim, desafio DevPro também é cultura. Mas vamos voltar aqui para o nosso item. Calcule e mostre a média de valores. Essa aqui ficou tranquilaça. Por quê? Porque nós já calculamos a soma, nós já calculamos o tamanho, fica muito tranquilo de apresentar a média. Vamos até copiar aqui essa lista, olha lá. E aí o que a gente vai fazer? A média das notas é, inclusive aqui dentro você pode já colocar expressões. Por exemplo, eu já posso colocar a soma dividido pelo tamanho, ou seja, pelo número de elementos, tá? Executando aqui, ele vai me dar aqui a média, 7.875. E aí resolvemos o item E do exercício. Vamos para o item F. Calcule e mostre a quantidade de valores acima da média calculada. Aqui é sensacional o Python e a gente vai aprender mais sobre esta construção que está aqui, que é a List Comprehension, tá? Então é o seguinte, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um print e vou colocar assim, notas acima da média, 2 pontos, e aí eu vou colocar aqui essa parte aqui embaixo. Essa expressão de List Comprehension, ela permite que você defina uma cláusula de filtragem. O que é uma filtragem? Você vai deixar passar alguns valores, mas não vai deixar passar outras. E como é que a gente vai definir esse critério? Com uma expressão booleana. Então, toda List Comprehension, ela permite que você também defina um filtro logo aqui ao final. E aí você vai colocar assim, ó, vai ser a string da nota, mas somente, então eu vou colocar aqui, se a nota atual que eu estou lendo for maior que a média. E aqui vai ser até bom, então, a gente extrair a média para uma variável, porque a gente vai reutilizar lá embaixo. Então eu vou colocar aqui, olha, média é a soma dividida pelo tamanho, vou poder colocar aqui a média e vou poder colocar a média aqui também na minha filtragem. Ou seja, os elementos gerados para essa nova lista criada pela List Comprehension só serão inseridos se essa expressão for verdadeira, ou seja, para apenas aquelas notas que forem acima da média, ou seja, que o seu valor é maior que a média calculada. Vamos ver aqui, eu vou executar e olha lá, quais são as notas acima de 7.85? Justamente o 9 e o 10, as demais não são maiores. Então Python é muito elegante. Vamos para o próximo item. Calcule e mostre a quantidade de valores abaixo de 7. Essa aqui fica light de fazer, fica muito tranquilo de fazer, por quê? Vamos colocar aqui, olha. Então, notas abaixo de 7. Notas abaixo de 7. E aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que estava aqui em cima, né? Basicamente é a mesma lógica, só que aqui você vai alterar a média por 7 e como ele quer as abaixo, você vai trocar a expressão de filtragem por menor. Vamos executar aqui, então quais são as notas abaixo de 7? Né? Eu falei qual é porque eu sabia que só ia ter uma, que é a 5.5. Aqui a gente poderia colocar uma nota ruim para o nosso aluno, vamos colocar aqui a 1, a média vai dar uma baixada, né? Vai para 6.75 e aqui você nota os dois valores que possuem valor menor que 7, nota 1 e a nota 5.5. E aí vamos voltar aqui, vamos para o último elemento. Encerre o programa com uma mensagem. Aí fica fácil, né, minha gente? Então vamos colocar aqui o print encerrado programa de estatística de notas, tá?
Então, para finalizar aqui o problema, vamos resolver o início dele, onde nós temos que ler essas notas na realidade das entradas do nosso usuário. Então, nós já fizemos isso em exercício anterior, inclusive. Vamos aproveitar que aqui tem um float do input com um número. Então, vamos copiar aqui esta parte e vai ser o que eu vou fazer. Só que eu não sei quantos passos eu vou fazer aqui. A condição de parada é se o usuário entrar com o -1. Então, o que a gente vai fazer aqui? While true, como já aprendemos em exercício anterior. Com um detalhe, aqui eu vou ler a entrada primeiro como uma string mesmo, porque eu quero primeiro validar se ela não é o -1. Então, se o usuário colocar aqui a entrada como sendo -1, o que eu vou fazer? Se a entrada é igual a string -1, eu vou dar o comando break, que nós já vimos em exercício anterior, para finalizar o laço, o loop. E aí, se ele não entrou com o -1, ele vai executar essas linhas aqui de baixo. Ou seja, vou transformar a entrada no efetivo número. E este número que eu criei, eu vou acrescentar à lista com o método append, que nós também aprendemos em um desafio anterior. Então, vamos executar aqui para finalizar e validar se o nosso programa está funcional. Então, eu vou colocar aqui a nota 10, Enter, a nota 5, Enter, a nota 1, Enter, e aí eu vou colocar o -1 que deve finalizar o meu programa. Olha lá que maravilha, ele é finalizado e aí ele apresenta todas as estatísticas do programa que nós escrevemos. Então assim nós terminamos esse exercício e o que vai ficar de lição de casa para você? Para você ficará o exercício de número 16. Utilize uma lista para resolver o problema a seguir. Uma empresa paga seus vendedores com base em comissões. O vendedor recebe R$200 por semana, mais 9% de suas vendas brutas daquela semana. Por exemplo, um vendedor que teve as vendas brutas de R$3.000 em uma semana recebe 200 mais 9% de R$3.000, ou seja, um total de R$470. Escreva um programa usando um array, que é o vetor, a nossa lista de contadores, que determine quantos vendedores recebem salários nos seguintes intervalos: de 200 a 299, de 300 a 399, de 400 a 499, de 500 a 599, de 600 a 699, de 700 a 799, de 800 a 899, de 900 a 999 e, finalmente, de R$1.000 em diante. Desafio: crie uma fórmula para chegar na posição da lista a partir do salário, sem fazer vários ifs alinhados. Olha aí, tem até um desafio para você conseguir chegar aí no índice especificado, tá certo? Então, esse é o desafio que você vai ter para casa. E amanhã, no próximo dia de desafio, nós vamos sair da seção da lista que utiliza exercícios com listas e vamos para a próxima seção, que será a parte de exercícios com funções. Nós vamos resolver aqui o desafio de número 1. Então, se você quer receber todos os vídeos com todos os desafios, incluindo também as correções de cada uma das lições de casa, você deve acessar o link que eu coloquei na descrição aqui do vídeo e fazer a sua inscrição. A correção dos exercícios eu só vou mandar para quem fizer a sua inscrição aqui no Desafio DevPro. Então te encontro amanhã para mais um dia de desafio.